Um, motoboy seletista ganha mais do que um motoboy de aplicativo. 2, é enquadramento e não uma nova regulamentação. 3, os aplicativos querem sim que o governo coloque ordem nessa bagunça toda, porque isso está gerando uma insegurança jurídica. E 4, é mito esse negócio que se os aplicativos registrarem você, você vai perder aquela autonomia de logar e deslogar a hora que você quiser. E eu vou te explicar tudo isso aí comigo. Salve, salve, boa noite a todos, boa noite a todas. Dá licença para chegar, tô aqui, é nóis. Bom, vamos trocar uma ideia hoje, um bate-papo para que eu possa passar a minha verdade, já que tem um monte de youtuber aí, um monte de gente falando aquilo que quer. Eu também vou colocar aí é, os meus pensamentos para fora e vamos ver aí. Aí é com você. Eu digo a minha verdade e ela é minha. E você acredita se você quiser, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos falar aí sobre quatro temas, tá bom? Que hoje está envolvendo bastante a nossa categoria. Ah, então são temas interessantes aí. Primeiro tema, seletista ou autônomo de aplicativo. Quem ganha mais? Vamos também trocar uma ideia sobre regulamentação ou enquadramento. Qual que é a diferença? Como vai ficar? Vamos falar também um pouquinho aí sobre insegurança jurídica. É, por que que os aplicativos querem, tá? Que o governo meta a mão nessa cumbuca aí. E por último, nós vamos trocar uma ideia sobre o que que é CCT, ACT e a CLT+, tá bom? A gente vou explicar um pouquinho aí do que é cada coisa. Vou falar sobre esses quatro temas aí bem genericamente. Por quê? Porque eu gostaria de estar trocando uma ideia com vocês, tá? E trazer para esse papo aí outras pessoas. Gostaria de estar trazendo o Sandro, presidente do Sindimoto Baixada Santista, da onde eu faço parte, da base que eu falo aqui hoje. Gostaria de estar trazendo o Carlão, presidente do ABC, para mim, um mestre, o Sandro e o Carlos e o Carlão são para mim aí os meus mestres, são tudo que eu tenho de conhecimento, eu adquiri através aí do que eles passaram para mim, tá? Então eu sou muito grato aos dois e quero ver se eu trago eles para trocar uma ideia. Quero ver se eu falo com o Luiz, lá do Distrito Federal, parceirão. Quero ver se ele passa para nós aí uma visão de como é lá. Quero também conversar com o Walter, vamos ver se ele aceita vir trocar uma ideia aqui. Com o nosso amigo também lá do Rio de Janeiro, Marcelo, tá? Queria ver aí se ele pode contar um pouquinho aí de tudo, já que essas pessoas que eu tô falando aí, que eu tô comentando, são dinossauros aí na nossa categoria, tem muita história para contar. O Marcelo aí tem uma história da hora para poder contar pra gente aí sobre a periculosidade que veio lá do Rio, através do trabalho da rapaziada lá. Então tem bastante conteúdo aí pra gente brincar aí e ter um pouquinho de conhecimento, tá bom? Então esses são os, os temas aí que a gente vai desenrolar. Bom, então é o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia agora. Deixa eu te falar. É o seguinte, é, eu fiz um vídeo com um amigo meu que trabalha no aplicativo no iFood. A gente pegou o histórico dele dos últimos 6 meses, né? Conta com o cara, ele tirou print, corrida e tudo mais. Eu montei um negócio da hora.
E toda vez que eu monto um vídeo que tem terceiros, depois que eu finalizo, edito tudo direitinho, eu mando para a pessoa, para ele dar uma olhada e ele dá um ok, né? De repente, ó, Ed, tira isso aqui, que isso aqui acho que não ficou legal. Ô, puta, faltou isso aqui, a gente faz de novo, tudo mais. Para que a pessoa dê ok também, né? Porque eu vou estar contando uma história que não é minha, então eu preciso da autorização. E ele tinha dado ok, tudo certo. Só que quando eu fui subir o vídeo aí, ele, pô, Ed, conversando com a minha esposa aqui, a minha esposa achou melhor não, porque de repente aí tem algumas informações minhas, aí o aplicativo pode me cortar, e aí eu tô com medo, e aí eu respeitei, tá? Mas a ideia que a gente vai trocar aqui é sobre, em cima, tudo aquilo. Só não vou colocar os prints aqui, tá? Para evitar, não vou falar o nome dele, pra gente evitar aí alguma coisa. Mas vamos lá. Então eu mudei aqui para o aplicativo A, mas vocês sabem qual aplicativo que ele faz, tá bom? Então é o seguinte, o que ele faz? Ele faz 12 horas, tá? Por dia, e ele trabalha 6 dias por semana, tá? Ele me informou que ele começa às 9 e vai até às 11. Como se dá esse horário aí? Ele começa às 9 da manhã porque ele tem que levar a esposa dele, que trabalha no shopping. Então, ele sai com a esposa vai levando a bag, ele deixa ela lá no shopping e aí ele liga todo santo dia às 9h20, mais tardar 9h30, vai trabalhando até às 15 horas e aí ele vai para casa, toma um banho, come alguma coisa, dá uma descansada até 15 para as 16, que é quando ele vai até a creche, pega a filhinha dele, que ele tem uma filhinha pequenininha, leva para casa da sogra e deixa a filha dele lá, tá? Fica um pouquinho com a menina, deixa a menina lá e volta a trabalhar às 17 e vai até às 23 horas, tá bom? Essa é a rotina dele. Nunca vai até as 23, né? Sempre tá ali pelos prints lá que a gente viu lá, ele sempre, a última corrida, meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, tá bom? Mas como ele também nunca começa às 9, quando ele volta também nunca volta às 17, então a gente deu esse descontinho aí. As folgas dele é sempre às terça-feira, porque as terça-feiras são a terça que a esposa dele folga, tá? Então ele folga junto com a esposa, folga toda terça-feira e tem um domingo no mês que a esposa dele folga, ele também não trabalha, ele tira esse dia aí, tá bom? A média é de 3.800, tá? Esses últimos, dos 6 meses que a gente pegou, que a gente analisou, só teve 2 meses que ele fez 4.000, tá? Um ele fez 4.010 e o outro ele fez 4.130, tá? Os outros ele fez 3.700, 3.600 e pouco, 3.700 e alguma coisinha e 3.800. Então a gente tirou uma média aí de 3.800. Isso é o que ele tira, tá? Por mês. E 475 entregas ele fez para poder chegar nesse valor aí. Então a gente pegou lá, tinha 80% das entregas dele era de 6,60, 6,70, 6,80, não passava de 6,90, tá? É 80% delas. As outras tinha algumas lá de 20, 17, 18, mas na grande maioria eram duplas ou triplas, tá? Então, assim, aí fizemos uma média mais ou menos quantas entregas ele fez ali. Então a gente viu que ele faz para chegar nesse valor de R$ 3.800, ele faz 475 entregas, tá bom? Então isso é a rotina aí de um cara de aplicativo, tá? Não vou colocar aqui gastos aqui como o Marcelo fez lá, como o Ralph também colocou lá que o cara tem que comer, eu gasto 40, o outro gasta 30. Por quê? Porque isso é uma coisa bem particular, tá? De cada um, isso não é o interessante. O interessante é o quanto você ganha, tá? O quanto você gasta é um problema seu, tá?
Tem gente aí que trabalha de lander, eu já vi gente trabalhando de 600, eu já vi gente trabalhando de pop. Então, assim, o gasto de quem anda com moto 100 é diferente de quem anda com moto 300. O pneu é extremamente absurdo a diferença, então isso aí vai ficar de fora. O foco aqui é de quanto ganha, entendeu? Aí, cara, quanto gasta cada um, aí já é um problema particular de cada um. Então, essa é a realidade do amigo que trabalha no aplicativo. Agora vamos ver como a realidade de quem trabalha na CLT. Então, aí pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte: a gente vai tirar uma base aí sobre a Convenção Coletiva de Trabalho da Baixada Santista, tá? Essa é a convenção do delivery aqui da Baixada Santista, tá? É o que eu vou passar para vocês os valores. E aí aqui é o seguinte: é um salário mínimo, tá? 1.412. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Ser breve. Você vai perguntar assim, pô, Ed, mas esse valor é baixo pra caramba, pô. Pô, um salário mínimo, tá? Por que que tá? Porque é o seguinte, o presidente atual, que é o Sandro, tá? Quando foi chamado às eleições e ele colocou a chapa dele e ele ganhou, depois de todo o trâmite, né, que a chapa dele ganhou, levou no cartório, o cartório fazendo análise de todos os documentos, né, de todos os membros da diretoria para ver se estava tudo ok, o cartório veio com uma devolutiva para o Sandro falando, ó, infelizmente a gente não vai dar validade às eleições porque feriu o estatuto, né? O que dizia, o que feriu. O presidente anterior, ele tinha uma data limite para estar chamando essa eleição, tá? Exemplo. Ele tinha uma data limite até dia 27 de agosto de 2020. Só que ele chamou as eleições dia 30 de agosto de 2020, tá? Então, passou-se a data. Então, assim, até o cartório dar essa devolutiva, aí o Sandro entrou com uma ação no judiciário, para quê? Não para que fosse validado, mas para que o juiz desse a oportunidade dele nomear um administrador provisório para poder chamar as eleições, e aí o judiciário, pá, tudo. Isso demorou 2 anos. Então, a nossa categoria aqui do delivery ficou 2 anos sem aumento, tá? Então, para você ver o quanto é importante um sindicato na vida do trabalhador, tá? Então, é por isso que tá esse valor aqui. Mas eu vou chamar o Sandro pra gente fazer uma live, ele explica melhor para vocês direitinho isso aí. Segue o bonde porque qualquer outro. Aqui a gente tem a periculosidade, tá? 423,60. Aí nós temos aqui 12 horas de hora extra. Por que que eu coloquei 12 horas? Todo trabalhador CLT, tá? Ele tem que trabalhar 44 horas semanais. Então ele trabalha 5 dias. No sexto dia, ele tem que trabalhar 4 horas, tá? E no sétimo ele folga. É assim que funciona. Porém, o dono do restaurante precisa do cara, né, o dia inteiro ali. Então ele dá essas 4 horas extras, tá? 4 horas extra vezes as 4 semanas, deu 12 horas, tá? E aí a gente fez um cálculo aí, mais ou menos, 114,70. É isso que dá de hora extra. Lembrando que além da folga semanal, o motoca aqui na Baixada Santista ainda tem uma folga no domingo, tá bom? Garantida aí é dele. Aí tem o DSR. Pessoal, não vou explicar para vocês aí, tá? O que que é isso, mas o DSR nada mais é do que o descanso semanal remunerado. Então, quando você tem que trabalhar 44 horas, se você faz a hora extra ali, tá? Então você tem esse adicional. Se eu passar 1 hora, você não vai folgar 1 hora. Então, para que você não folgue 1 hora, né, a mais que você fez, você recebe em dinheiro, tá? Isso aí é um número, é um DSR maior para essas 12 horas, mas eu coloquei esse valor aí porque tinha que fazer o cálculo lá e eu chutei baixo aí, tá bom? Mais ou menos.
Aí o adicional noturno. Como funciona o adicional noturno? O adicional noturno é o seguinte, para quem não sabe, você começou a trabalhar às 18 horas, quando chega às 22 horas, aí você tem tudo que você trabalhar das 22 horas para cima, 23, meia-noite, uma, duas, essas horas têm um adicional de 20% em cima do seu salário, tá bom? Então, ó, coloquei aqui uma média, mais ou menos, ele ganha 324,76 de adicional noturno. Aqui, tá? É um terço de férias. Eu dividi, né, em 12, porque a ideia aqui é a gente mostrar para você quanto que ganha um motoboy aqui na Baixada por mês, tá? Então, assim, ele tira uma férias por ano, tá? Então, ele tem um terço de férias por ano, mas eu dividi esse um terço de férias por 12, então aqui tá um dozeavos. Então, aí você conseguiu entender. Vamos lá. 13º, a mesma forma. Você recebe o 13º em duas parcelas ou em uma parcela, mas é aquele salário, tá? Divide em 12 e aqui tá um dozeavo, porque a ideia do vídeo é mostrar para vocês, juntando tudo, quanto ganha o motoboy seletista por mês. Aí aqui tem o VR, tá? Que tá R$19,90. Como ele trabalha não só 5 dias, mas trabalha 6, porque lembra que eu falei que o trabalhador tem que trabalhar as 4 horas, o patrão pede para ele trabalhar mais 4, dá essas 4 horas, como ele passa de 6 horas trabalhadas, então ele tem direito a mais um dia. Então, dá esse valor de R$ 497,50, tá bom? Aí a gente tem o aluguel da moto ou depreciação do veículo ou reposição de peça. Cada região aí tem a sua nomenclatura, mas o importante é que aqui na Baixada Santista é 544,48. Aí aqui, pessoal, lembra quando o motoboy do aplicativo lá, falei para vocês, ó, ele fez 475 entregas para chegar a 3.800? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Então é o seguinte, aqui na Baixada Santista tem a taxa de entrega. Então, chegou dia primeiro, o cara pegou uma entrega, é 5,40. Se ele saiu com duas entregas, 10,80. E aí, se ele, no final do dia, ele fizer 10 entregas, são R$ 54, tá bom? Então, esses aqui são os valores, tá? Aqui eu não coloquei seguro de vida, plano, plano dentário, tem alguns outros benefícios que eu não coloquei aqui, porque isso não vem na mão, então a gente também não coloca, mas existem outros benefícios aqui na nossa convenção coletiva de trabalho, tá bom? Então, somado tudo isso, o valor é esse aqui, pessoal. 5.942,27 centavos. Isso é o que ganha um motoboy seletista, registradinho, tudo bonitinho, por mês, é isso que ele tira, tá bom? Aí, você pode estar mostrando esse vídeo para algum amigo e ele deve estar falando para você assim, pô, mas eu tenho um amigo aí na Baixada Santista que falou que não ganha isso. Vamos lá, vou explicar. É, isso aqui é para quem ganha 8 horas. Mas a nossa convenção coletiva aqui da Baixada Santista, ela é flexível. Então, exemplo, o cara abriu uma pizzaria e aí ele vai contratar lá 2 motoboy. Aí ele pega a convenção coletiva, que ele vai lá no patronal, tá? Ele vai no sindicato do patronal, tá? E aí ele, pô, tô abrindo uma pizzaria, quero contratar um motoboy, vocês têm a convenção aí? Vocês têm convenção com o sindicato? Ah, tem, ó, essa daqui. Aí ele pega lá, olhou, viu, puta, 8 horas. Mas aí ele vê lá, não, pô, pra não registrar o cara por 8 horas, só que ele vai usar o serviço só 6, ele vai lá, não, pô, eu posso registrar por 6 horas. Então ele registra por 6 horas. Então você pega esse valor aí, tá? Divide e vê o quanto que um cara de 6 horas ganha. Por isso que ele não ganha isso. Ou o cara trabalha numa padaria. Aqui na Baixada Santista as padarias têm. Todas elas fecham às 23 horas. Então começam
às 18 e fecha às 23, são 5 horas. Da mesma forma, o cara vai lá registrar, para não registrar 8 horas e pagar 3 horas a mais, o que ele faz? Ele registra uma motoca por, por 5 horas. Então você pega esse valor aí, divide por 5 horas e aí vai dar esse valor. É por isso que talvez o seu amigo não ganhe esse valor, porque ele trabalhe proporcionalmente, né? Ele vai ganhar proporcionalmente aí sobre as horas que ele trabalha. Então é isso aí, rapaziada. Esse é a conclusão aí de quem ganha mais. Quem ganha mais? O motoboy seletista ou o motoboy de aplicativo? Tire as suas conclusões, essa é a minha verdade, essa é a realidade da Baixada Santista, essa é a convenção que o Sandro aqui ele elaborou, tá? Ele lutou, eu participei várias vezes, eu vi a construção dessa convenção coletiva de trabalho, tá? A primeira vez que eu participei de uma reunião do sindicato laboral com o patronal, eu participei, eu fui lá, não tinha taxa de entrega, o Sandro conversou, brigou lá e conseguiu colocar, e ano a ano é benefício atrás de benefício, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos para o próximo tema. Tamo junto, é isso aí.